Olá, turminha, professor Moacir na área, e vamos continuar com a sequência de vídeos falando sobre o tema legislação de trânsito. Hoje minha proposta para vocês é falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, o que mudou da Lei 9.503 de 23 de setembro de 97 em relação à Lei 14.071 de 2020, que foi alterado, o Sistema Nacional de Trânsito. Então, assim, o que vem a ser, Moacir? Primeiro eu quero saber, Moacir, o que vem a ser o Sistema Nacional de Trânsito? O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício e atividade de planejamento, administração, normatização, pesquisas, registro e licenciamento de veículos, cuida da formação, habilitação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e recursos e aplicam as penalidades. Como podemos ver, são muitos os temas que trata o Sistema Nacional de Trânsito. O objetivo básico do sistema é estabelecer diretrizes da política nacional de trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental, à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Que história é esta? Até o ano de 2002, mais precisamente em abril de 2002, o Sistema Nacional de Trânsito não era articulado, ou seja, os órgãos que compunham o sistema não estavam permanentemente trocando informações. O condutor, às vezes, por exemplo, antes era assim, o condutor tirava uma habilitação em Salvador, Bahia, no Detran da Bahia, e o Detran, por exemplo, de São Paulo, qualquer outro Detran de qualquer outro estado, qualquer capital de qualquer outro estado, não tinha nenhuma informação específica sobre esse motorista. Quando esse condutor tinha a intenção de sair do estado de origem, onde ele residia, para outro estado, ele tinha que solicitar o Detran do seu estado, ou seja, onde ele tirou a carteira de habilitação, para que esse Detran enviasse o prontuário dele, que era o famoso laudo de motorista, para aquele outro Detran daquele outro estado, para que aquele outro Detran tivesse a informação que ele era habilitado, ele pudesse atualizar seu endereço, seus dados naquele outro Detran daquele novo estado. A partir do sistema RENAST, Registro Nacional de Condutor Habilitado, isso mudou. Então todas as pessoas que tinham o antigo prontuário, o antigo laudo, quando renovou suas carteiras de habilitação, na verdade, passou a fazer parte do RENAST, Registro Nacional de Condutor Habilitado. Então isso começa a partir lá de 98, viu um RENAST, e aí veio se atualizando, e de fato pegou fôlego a partir de abril de 2001. Então, todos os condutores que tirou carteira antes de abril de 99, por exemplo, não tinham ainda se submetido ao curso, nenhum curso de autoescola, nenhum curso de motorista, para cumprir o que estava no artigo 150 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que dizia o seguinte, que o motorista, ao renovar a carteira de habilitação, tinha que ser submetido a um curso teórico, técnico de legislação de trânsito, melhor, de gestão ofensiva e primeiros socorros, para renovar a carteira de habilitação, o que aconteceu lá em 2004, quando veio a resolução obrigando a todos os condutores a fazerem um curso, e a Denatran deixou o encargo de fazer um curso ou fazer a prova para renovar suas carteiras de habilitação para cumprir o que estava disposto no artigo 150 do Código de Trânsito Brasileiro. Ok? Então, antigamente existia um laudo, a gente chamava de laudo do Detran, hoje você tem o RENAST, o Registro Nacional de Condutor Habilitado. Então, assim, hoje existe um Sistema Nacional de Trânsito que todos os órgãos que fazem parte desse sistema estão permanentemente trocando informações, estão articulados e o padrão é uniforme a nível nacional. Se o motorista começa hoje a tirar uma habilitação no Detran, por exemplo, de Salvador, onde eu me encontro, em Salvador, Bahia, e ele quiser continuar o processo dele, se ele parar aqui em Salvador por alguma razão, ele mudar de estado e ir para São Paulo, sei lá, para o Paraná, qualquer outro estado do Brasil, da federação, e ele decidir mudar a habilitação para lá, ou seja, terminar o curso que ele começou aqui, em um outro estado,
Ele pode, através do sistema RENASS, muito simples, chegando nesse novo estado, ele vai procurar o DETRAN, ou a CIRETAN daquele novo estado, ele vai comprar, ele vai pagar uma taxa para informar um novo endereço dele, vai informar, né, vai ser informado pelo Departamento de Trânsito sobre uma autoescola que tem credenciamento ao órgão executivo de trânsito, e esse candidato agora vai se deslocar para essa autoescola, que vai dar continuidade a partir do momento em que ele parou, porque toda a informação vai estar constando no Registro Nacional de Condutor Habilitado, ok? Então, os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito podem ser órgãos normativos, podem ser órgãos executivos, podem ser executivos fiscalizadores, como existe a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que fazem parte de todos os órgãos executivos, com um colegiado judiciário, né? Então, assim, vamos começar pelo órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. E quem é este órgão, Moacir? É o famoso CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo normativo, consultivo e coordenador da política e do Sistema Nacional de Trânsito. Esse órgão está subordinado, ou seja, ele está presidido pelo Ministro de Estado de Infraestrutura. No texto da Lei 9.503 de 97, né, o artigo 10, que mostra a composição do CONTRAN, já dizia no caput do artigo 10 que o CONTRAN, que tem sede no Distrito Federal, ele é composto, né, e ele é presidido pelo dirigente máximo do órgão executivo componente do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, quem presidia as reuniões do CONTRAN é o dirigente máximo do órgão, ou melhor, o dirigente do órgão máximo executivo que componente do Sistema Nacional de Trânsito. Então, quem presidia as reuniões do CONTRAN era o diretor do DENATRAN. Estava no texto do artigo 10, né, do CTB. Isso mudou, esse texto foi alterado, já não é mais simplesmente o dirigente do órgão máximo executivo que vai presidir as reuniões do CONTRAN, e sim, né, o Ministro de Estado e Infraestrutura. Já começa aqui para a nossa prova do nosso concurso da PRF. Fiquem espertos vocês que vão aí participar do concurso da Polícia Rodoviária Federal, que pode ser um assunto aqui de prática, um assunto aqui de prova de vocês, porque é difícil para o candidato que não tem muita experiência com alguns detalhes do Sistema Nacional de Trânsito entender isso. Antes era presidido o CONTRAN pelo dirigente do órgão máximo executivo do sistema. Agora ele é presidido pelo Ministro de Estado da Infraestrutura, ok? Já começa por aí. O CONTRAN, pessoal, é composto por 10 ministros. Eu vou te dar aqui uns detalhes do que mudou, né, no texto legal, no texto anterior para o texto novo, que está agora sendo alterado a partir de 12 de abril de 2021, ok? Vamos aqui entender o seguinte, ó. O CONTRAN, deixa eu pegar aqui para a gente, vamos aqui pegar só aqui um piloto para que a gente possa desenvolver nosso conteúdo aqui. Então, antes era o seguinte, na lei, lei número 9.503, de 23 de setembro de 97, era o seguinte aqui, né? Quem compunha o CONTRAN era uma representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso já não existe mais. Agora não é mais um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora é o Ministro de Estado. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, olha que interessante aqui. Vamos aqui comparar os textos. Antes era um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora, na verdade, é um Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações. Acrescentou-se inovações e também agora é Ministro de Estado. Antes era um representante do Ministério da Educação e do Desporto. Não existe mais a questão do desporto, que seria nesse caso aqui os esportes, né? Desporto ligado a esportes. Então, agora é só o Ministro de Estado da Educação. Agora é só o Ministro de Estado da Educação que vai compor aí o Conselho Nacional de Trânsito. Tá, Moacir? Antes
Preste atenção nisso aqui, galera. Antes era um representante do Ministério do Exército. Não existe mais esse ministério. Agora é um ministro de Estado de Defesa. Ok? O que era antes chamado de Exército, agora é ministro de Estado da Defesa. Antes era um representante, né, que compõe um CONTRAN do meio ambiente, né? Antes era um representante do Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal. Ora, não existe mais isso aqui. Agora é um ministro de Estado do Meio Ambiente. Não tem mais a Amazônia Legal. Preste atenção nesse texto, na nossa prova. Tá. Antes era um representante do Ministério da Saúde. Agora, aqui continua, porém, é o ministro de Estado, né, da Saúde. Ok. Antes era era um representante do Ministério da Justiça. Agora é um ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Acrescentou-se então aí a palavra segurança pública, ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, e antes era só um representante do Ministério da Justiça. Agora é Justiça e Segurança Pública, só para a gente aí ficar esperto com esse texto também. Tá, então o que acontece aqui agora é o seguinte, Moacir. Ora, eu estou percebendo que o Ministério do Transporte é um representante do Ministério dos Transportes. Isso aqui, pessoal, ó, não existe mais. Não existe no novo texto Ministério de Transporte, ok? Não existe mais esse Ministério do Transporte compondo aqui o Conselho Nacional de Trânsito. Fica esperto para a sua prova que ele pode colocar isso lá e você colocar como correto, ok? Também não existe mais aqui um representante do Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Isso aqui acabou, porque hoje quem preside a reunião, certo, é o Ministro de Estado da Infraestrutura, ok? Então essa ideia aqui de órgão coordenador máximo do sistema não existe mais como estava no texto anterior. Beleza. O que mais aqui, Moacir? Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Não existe mais isso aqui também. Indústria e Comércio foi mudado agora para Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ok? Pegaram a ideia? Não existe mais Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e passou a chamar agora de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o Ministro de Estado, né, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O que mais tínhamos aqui no texto anterior? Nós tínhamos aqui um representante da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Isso aqui não existe mais também, ok? Não existe mais a ANTT fazendo parte do sistema do CONTRAN. Não existe mais isso aqui, ok? Nós temos agora aqui, na verdade, ó, Ministro de Estado da Economia, ok? Ministro de Estado da Economia. Então observamos aqui o seguinte, e também acrescentou-se aqui, ó, acrescentou-se não, mudou, né, aqui os ministérios, e chamou-se agora Relações Exteriores, Ministro das Relações Exteriores, que vai fazer parte desse conselho. Então observamos aqui que nós temos 10, um Ministro de Estado da Infraestrutura, Ministro de Ciência e Tecnologia, Informação, 2, terceiro, Ministro da Educação, quarto, Ministro da Defesa, quinto, Ministro do Meio Ambiente, sexto, Ministro da Saúde, sétimo, Ministro da Justiça e Segurança Pública, 8, Ministro das Relações Exteriores, 9, Ministro da Economia, 10, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse ministro aqui, são esses ministros hoje que fazem parte do Conselho Nacional de Trânsito. Portanto, somando aqui 10 ministros de Estado, ok? E quem vai presidir o Conselho, né? O Ministro de Estado da Infraestrutura. É ele quem vai presidir as reuniões do CONTRAN. Essas reuniões do CONTRAN, de forma ordinária, vai acontecer uma vez a cada 2 meses, certo? Lá em Brasília. Então, esses ministros vão se reunir uma vez a cada 2 meses para discutir matérias específicas sobre trânsito, né? Matérias de trânsito. Observe aqui o seguinte, esses ministros, pessoal, pode ter algum suplente? Deverá. Não é poderá, detalhe é para a nossa prova. Eles deverão indicar um suplente. Ele fala suplente no texto original, deverá indicar suplente, não colocou isso em plural, colocou isso no singular, suplente, então não vai ser muitos suplentes.
posta provavelmente um suplente, que vai representar o ministro quando ele não estiver nas reuniões. Então, ele pode indicar um suplente. Esse suplente tem que ser servidor, né? Tem que ser servidor, né? Do grupo de direção e assessoramento superiores, o DAS, né? No nível 6, certo? Do DAS, tem que ser um servidor do grupo de assessoramento e direção superiores, certo? Observe aqui o seguinte: quando os ministros, ou melhor, um detalhe aqui para a gente, para a nossa prova, quando o ministro for da defesa, aí tem que se indicar um oficial general, certo? Excepcionalmente nesse caso, ele vai indicar um oficial general para representá-lo como um ministro da defesa, então ele indica um oficial general, ok? Detalhe: o dirigente do DENATRAN, que é o órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, o dirigente do DENATRAN, tornou-se agora um secretário executivo do CONTRAN. Antes, o dirigente do DENATRAN era quem presidia as reuniões do CONTRAN. Hoje, ele é um secretário executivo do próprio Conselho Nacional de Trânsito. Ok? O quórum de votação. Como é que vai se dar o quórum de votação para aprovação das resoluções, das normas, né, do CONTRAN? Vai ser através, simplesmente, de maioria absoluta. Então, maioria absoluta nesse caso, se eu tenho 10 ministros, tem que ser, né, 5 mais 1, 6. Para ser maioria, né, tem que ser mais do que a metade. Então, neste caso, 5 pessoas mais 1, 6 pessoas, vai ser voto de maioria, né, maioria absoluta, nesse caso, para aprovar as resoluções aí do CONTRAN. O quórum de votação e aprovação será de maioria absoluta. Alguém mais pode participar das reuniões do CONTRAN? Assim, quando o CONTRAN se reunir a cada 2 meses lá de forma ordinária para discutir matérias específicas sobre trânsito, né, e decisões do colegiado, pode alguém mais participar das reuniões do CONTRAN? Sim. Quem são as pessoas que podem participar? Então, poderão participar representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis, né, ou os que foram impactados pelas decisões aprovadas pelo CONTRAN. As pessoas podem fazer parte sem direito a voto. Um detalhe aqui para a nossa prova: sem direito a voto, eles podem fazer parte das reuniões, ok? Ao CONTRAN compete estabelecer as normas regulamentares e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Ou seja, as normas regulamentares referidas no inciso 1º, hoje tem que ser estabelecidas através de consulta pública. A ideia é que hoje o CONTRAN, antes de estabelecer as normas, ela deve ser submetida, né, à consulta pública por meio da rede mundial de computadores. E antes do exame da matéria a ser decidida, tem que ser 30 dias colocada para discussão popular. Então, vai ficar na rede mundial de computadores por 30 dias e as deliberações, né, ou seja, as contribuições que a população, que a sociedade, né, der para essas matérias, terão que ficar por 2 anos liberadas para consulta. Serão liberadas para consulta por 2 anos. Ok? Em caso de urgência e relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar uma deliberação, né, para a criação de uma norma regulamentar que ficará válida por 90 dias, até que o colegiado possa julgar, né, essa deliberação. É uma deliberação ad referendo. Ad referendo é uma locução do latim, que significa depende de aprovação. Se o colegiado não aprovar a deliberação, ela cai em desuso, mas os efeitos que foram obtidos a partir dessa deliberação ficaram válidos. Também acrescentou-se na nova Lei 14.071 que o CONTRAN pode aprovar uma sinalização horizontal e vertical que tenha técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. O que de fato então compete ao CONTRAN? O CONTRAN ele estabelece normas regulamentares referidas no Código. O CONTRAN aprova, complementa ou altera os dispositivos de equipamentos e controles viários. O CONTRAN zela pela uniformidade das normas do Código e das resoluções complementares. O CONTRAN ele estabelece o seu próprio funcionamento, né? O funcionamento do seu próprio regimento interno.
O CONTRAN também, pessoal, era ele, inciso 12 do artigo 12, né, do CTB, que estabelece aí sobre as normas do CONTRAN, é o seguinte, pessoal, julgar os recursos interpostos contra a decisão das instâncias inferiores na forma do Código, isso também era feito pelo CONTRAN. O que é isso, Moacir? Ora, quando um órgão executivo de trânsito rodoviário, um órgão federal, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal ou o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, aplicavam uma multa ao motorista, né, uma penalidade de multa ao motorista. E o condutor se julgando injustiçado pela penalidade, procurava a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, a famosa JARE, do órgão. Ele não tinha êxito ou era indeferido o pedido dele de cancelamento da notificação. Na verdade, em primeira instância, o condutor, né, quando penalizado pelo órgão executivo de trânsito, ele recorre à JARE do órgão. E em segunda instância, né, ele recorre ao CETRAN dos estados ou ao CONTRAN, quando era um órgão executivo federal. E o CONTRAN, no inciso 12, dizia que iria julgar os recursos interpostos contra a decisão das instâncias inferiores, uma forma do Código, uma forma da lei. Esse inciso 12 ele foi simplesmente vetado, não existe mais o CONTRAN julgar os recursos interpostos contra decisões de instâncias inferiores. Então quem julga agora em segunda instância? Em primeiro lugar, quem julga é a JARE, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que é ligada a cada órgão executivo de trânsito. O que é que o CONTRAN faz em relação à JARE? Ele estabelece o funcionamento, o regulamento do funcionamento das JARES. Isso é o CONTRAN que faz. Assim também como o CONTRAN estabelece o regulamento para o funcionamento do CETRAN nos estados, como o CONTRANDIF em Brasília. Então estabelecer o regimento, o funcionamento para a JARE, para o CETRAN e o CONTRANDIF, é ele que estabelece, mas ele não julga mais os recursos interpostos contra decisão das instâncias inferiores. Ok? Fica esperto aí que isso foi vetado pela lei 14071 de 2020. Isso pode cair na prova de vocês, esse detalhe pequeno aí, que dificilmente o candidato passa, aí a tentar-se. Na verdade, vai passar desapercebido nesse detalhe, mas só quer chamar a atenção de vocês, fiquem espertos, que o CONTRAN não julga mais recursos interpostos contra decisão de instâncias inferiores, porque o inciso 12 do artigo 12 ele foi vetado, ok? Então você tem 15 incisos, agora menos o 12, então são 14 incisos para vocês estudarem sobre o CONTRAN, pessoal. Passa a dar uma olhadinha nesse assunto, nesse órgão, porque é interessante que vocês façam uma avaliação aí de quais são as competências do CONTRAN. Falamos aqui sobre o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Eu estou aqui ainda falando com vocês sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Para que o vídeo não fique muito longo, vamos parar aqui no Conselho Nacional de Trânsito. Dei uma revisada no artigo 10 do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 12 do CTB, onde tem as competências do Conselho Nacional de Trânsito, e nós vamos continuar falando sobre o Sistema Nacional de Trânsito, ainda sobre o CETRAN, o CONTRANDIF, depois voltaremos com os órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito, tá ok? Se vocês estiverem gostando do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, nós continuamos no próximo vídeo. Um abraço a todos, boa sorte.